Oi, eu sou o Felipe e junto com a Maria Vitória eu vou explicar a nossa primeira variação de Quant, que foi a resolução de duas questões sobre o tema. Nós estamos na turma 614, semestre 2021.2. Bom, a questão 1 ela dizia: considerando a ativação de 50 ml de amônia, que está a 0,050 mols por litro, com ácido clorídrico a 0,5 litro, para calcular o pH após a adição de tais volumes de titulante. A, 10 ml. B, na metade do ponto de equivalência. C, no ponto de equivalência, sendo KB 1,8 vezes 10 na menos 5. Com isso, a gente consegue montar esse esqueminha ali na direita que eu fiz, que mostra essa titulação. E a gente sabe que o ponto de equivalência ele vai ser como tipo, o HCl ele tem o dobro da concentração do NH3. Então, como a gente tem 50 ml de amônia, a gente vai precisar gastar metade desse volume para neutralizar. Então, vai ser 25 ml de HCl. Deve ser em gastos. Esse seria o valor do ponto de equivalência ali. Então, como a gente ele pede 10 ml, a gente ainda não atingiu o ponto de equivalência. Então, a gente está na segunda etapa da curva de titulação, que não atingiu ainda esse ponto de equivalência, e todo o ácido que foi jogado ali, ele virou sal. E aí o pH é dado pelo sistema tampão formado. Aí aqui tem as reações que acontecem, que o HCl mais o NH3 vai gerar o NH4Cl, e esse dissociando, falta uma coisinha ali, mas dissociando, ele vai virar NH4+, mais Cl-. E para achar o pH, a gente vai usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, primeiro para a concentração de NH3, a gente tem que considerar que o Erlenmeyer vai ter essas duas, tanto o ácido quanto a base, então a gente vai ter que fazer a diferença entre elas. Então, a molaridade da base vezes o volume da base, menos a molaridade do ácido vezes o volume do ácido, sobre o volume total, nos dar a concentração do NH3, que é a amônia. Então, substituindo aqui, lembrando que os volumes estão em litros, a gente vai ter que a concentração de amônia é 0,025 mols por litro. Para a concentração de NH4+, a gente tem que lembrar que todo o ácido que caiu, ele vai virar um sal. Então, a gente pode fazer o cálculo com base no ácido que foi gasto. O volume de ácido que foi gasto. Então, a gente, para então achar o NH4+, né? Já que todo o ácido que foi gastado é o NH4+. Então, com isso, a gente usa a molaridade do ácido vezes o volume do ácido sobre o volume total. Cálculo bem simples. E isso vai resultar que a concentração de NH4+, é 0,17 mols por litro. Agora, com essas concentrações, para botar naquela fórmula, falta só o pKb, que é bem simples. É só fazer menos o log do Kb, que foi dado na questão, e a gente tem que o pKb é igual a 4,74. Então, agora é só a gente aplicar essa fórmula, e aplicando, então, a gente vai ter essa equação, que vai nos dizer que o pOH ele é igual a 4,57. E aqui você pode até pensar que a questão já está feita e já está tudo pronto. Pronto, vou entregar, né? Mas ainda não. Pare por aí, porque o que a gente achou é o pOH e não o pH. Tem que se atentar a isso. Então, agora que a gente tem o pOH, vamos descobrir qual é o pH. Como que a gente faz isso? Sabendo que o pH e o pOH juntos, né, somados, eles têm que ser igual a 14, é só a gente botar nessa formulinha bem simples e a gente vai descobrir que o pH é igual a 9,43. Agora, já para B, ele pede na metade do ponto de equivalência, né? E na metade do ponto de equivalência, como a gente está na metade dessa reação de neutralização, a gente sabe que a concentração do sal que está ali, que era o ácido, né? E da base que não reagiu, elas são iguais, está na metade desse ponto. Então, se a gente bota naquela fórmula de Henderson-Hasselbalch, que ela bota pela base dividida pelo sal, como as concentrações são iguais, vai ser o log de 1. E o log de 1, ele é zero. Então, essa parte da equação ela vai ser eliminada, vamos dizer assim, e a gente vai ter que o pOH é igual ao pKb. E sabendo que pKb é 4,64, também vai ser o pOH. E agora, novamente, é só botar na equação de que pOH mais pH é igual a 14, bem simples, e a gente descobre que o pH é 9,26 por meio disso. Na questão 1, é solicitado que a gente calcule o pH do ponto de equivalência quando a concentração da base é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. A gente tem que a reação de ácido clorídrico com amônio forma hidróxido de amônio com um íon cloro. Sabendo que o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido no ponto de equivalência, e sabendo também que no ponto de equivalência o ácido e a base reagem para formar o sal e a água, a gente pode, através da reação de hidrólise, calcular o pH da solução.
Então, aqui na 1C, a gente vai recorrer à constante de hidrólise, o KH, e essa fórmula, o KH é igual à constante do equilíbrio iônico da água, dividido pela constante da concentração da base. Então, a gente tem a constante da água, a gente já conhece, né? Que é 10 vezes 10 a menos 10. E o da base, o enunciado dá pra gente, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Esse valor vai dar pra gente 5,55 vezes 10 a menos 14. E aí a gente precisa descobrir qual que foi o volume utilizado nessa volumetria de neutralização. Então, para isso, a gente vai se basear no número de mols, na igualdade de número de mols entre o ácido e a base. E o volume do ácido vai ser a nossa incógnita, então fica 0,1 vezes o volume do ácido igual a 0,05 vezes 50. E a gente chega que foram utilizados 25 ml do ácido. Isso a gente vai usar para descobrir a concentração molar do sal. Então, a gente vai fazer a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido, que a gente acabou de calcular, e dividido pelo volume total, que é os 50 ml do enunciado da base, mais o 25 que a gente acabou de descobrir. Então, fica 75, e a concentração molar do sal é 0,033 mol. Sabendo disso, a gente aplica a equação da constante da hidrólise. Efetuando os cálculos, a gente chega que a concentração de H+, é 4,3 vezes 10 a menos 6. E aplicando menos log nisso, a gente descobre o pH, que é 5,37. Na questão 2, a gente tem que 4,0196 gramas de uma tintura de cabelo foi coletada com uma amostra para ser analisada e foi titulada com HCl 982 mol por litro. Ela foi então diluída em um balão de 50 ml e posteriormente foi retirado desse balão 50 ml de alíquota. Esse experimento foi realizado em triplicata, sendo que o primeiro e o segundo valor são iguais, e a questão pergunta para a gente qual a concentração de H3 nessa amostra de tintura de cabelo e qual o desvio padrão que a gente tem, né? Então, para isso, a gente vai levar em consideração a igualdade, né, entre os números de mol e de ácido e base para encontrar a quantidade em gramas, a massa desse NH3 presente, primeiramente naquela alíquota de 15 ml. Então, a gente realiza os cálculos e a gente vai perceber que na titulação de volume 14,10 ml, a gente vai ter 0,0235 gramas e na outra 0,0237 gramas também. A gente vai ter que realizar uma continha, uma regra de 3, né, para então descobrir se esse era o valor em 15 ml, quantos que isso é em 50, né? E aí a gente obtém os respectivos resultados, 0,0783 e 0,779, né? 0,790. E então a gente parte para comparar com o valor total, né, da amostra. Então, se 4,0192 é 100%, quantos por cento que é essa concentração, essa massa que a gente descobriu? A gente vai chegar nos valores de 1,95 e 1,97 e realizando os cálculos de desvio padrão na calculadora, a gente encontra que é 1,96%, mais ou menos 0,01 de NH3. Então, a gente resolveu as duas questões solicitadas, né, que foi a concentração de NH3 e também o desvio padrão. É isso.